Capítulo 5 Retorno à Pátria Espiritual. O regresso de Chico Xavier à pátria espiritual foi uma grande festa no céu. A luz que resplandecia era intensa, iluminava todo o caminho por onde o cortejo passava. Eram as luzes dos benfeitores espirituais e de vários outros espíritos iluminados que estavam ali presentes para prestar suas últimas homenagens àquele grande homem chamado Amor, nome mais do que apropriado para ele, que sempre viveu o amor em plenitude em todos os instantes de sua vida. Sua simplicidade e humildade eram tão grandes que entre todos aqueles que se encontravam na terra encarnados, ele era um dos espíritos mais perfeitos. Chico tinha grande admiração e inabalável fé na Virgem Maria, a quem adotou como sua mãe espiritual, esse espírito iluminado que recebeu de Deus a incumbência de vir à terra para ser a mãe do nosso Mestre Jesus. Por ela Chico tinha grande apreço. Nos momentos de dor e de dificuldades, ele recorria ao Dr. Bezerra de Menezes para que este recorresse a Maria Santíssima e o socorro chegava para que, assim, continuasse a sua caminhada na vida física, carregando várias enfermidades e momentos difíceis na sua vida missionária. Chico Xavier foi muito caluniado, chamado de falsificador, zombeteiro, enganador. Naquela época, as pessoas pensavam que ele queria fazer nome para se aproveitar da mediunidade. Felizmente, todos aqueles que pensavam dessa forma estavam completamente equivocados, pois a missão que Chico recebeu era de acordo com o tamanho da sua capacidade. Era um espírito muito forte e evoluído, decidido em todos os seus deveres e, por isso, teve forças para lutar contra todas as investidas das trevas. Ele tinha uma proteção muito grande, já que era um espírito altamente disciplinado, obediente aos seus mentores espirituais que o conduziam na terra para que pudesse realizar sua grande missão, como fez o grande missionário da paz, Jesus. Estávamos todos percorrendo o espaço e presenciamos, com todos os detalhes, as belezas daquela cena. Para nós, que estávamos no plano espiritual, tudo era mais autêntico e real. No plano físico, estavam presentes muitos médiuns que tinham mediunidade ostensiva, por isso puderam ver e presenciar tudo o que estava acontecendo na despedida do nosso amado Chico. Era possível ouvir vários irmãos desencarnados que diziam: "Essa grande luz que está aqui à nossa frente é Jesus, que veio buscar Chico Xavier." Outros, porém, diziam: "Aquela grande luz é o espírito de Chico Xavier." Todos falavam o que pensavam a respeito daquela luz, até que no meio da multidão, um homem tomado pela emoção que invadia seu coração, deu um grito com toda sinceridade na voz e pudemos presenciar a vibração com que saíam aquelas palavras. "A cidade de Uberaba está órfã. Perdemos o nosso querido Chico Xavier. O que será desta cidade sem esse grande homem?" A voz daquele homem era tão forte que todos os que se encontravam ali, naquele velório, e estivessem em sintonia com a situação do momento, podiam ouvi-lo e sentir a vibração e a força do seu pensamento. Era fácil perceber o grande apego que tinha por Chico Xavier. Naquela grande cerimônia, Chico Xavier foi homenageado pelos soldados das Forças Armadas, como se fosse um personagem da política, como um governador ou presidente da República. Recebeu todas essas honras sem ter nenhum vínculo com política, somente pelo grande vínculo que tinha com a humanidade, com os necessitados de toda ordem, doentes da alma, os decaídos pela ignorância. Chico sempre recebia todos com muito amor e para cada um sabia dizer as palavras certas no momento adequado. Era o grande semeador. Em suas mãos se encontravam todas as sementes que Jesus havia colocado para cada coração. Chico permaneceu no cemitério até que saísse a última pessoa de perto dos seus restos mortais.
Seu espírito estava envolto em fortíssima luz, do seu lado havia muitos espíritos superiores auxiliando e socorrendo os desencarnados. Alguns que ainda vagavam pelas ruas da cidade porque ainda não tinham conseguido se afastar dos seus familiares e continuavam vivendo em seus lares. Naquele dia estavam acompanhando o cortejo de despedida de Chico Xavier. Muitos daqueles espíritos que estavam sensibilizados foram socorridos e transportados para as dimensões espirituais das casas espíritas de Uberaba. Agora eles iriam começar uma nova etapa de vida, recebendo instruções e esclarecimentos. Após Chico se libertar do seu corpo físico, sendo levado ao mundo espiritual, continuou realizando o trabalho de visitar os lares onde havia espíritos ainda aprisionados aos familiares e tentava socorrê-los, retirando-os dali e levando-os para as dimensões espirituais para que pudessem ser esclarecidos e continuassem seguindo sua evolução na grande trajetória da vida. Assim era seu trabalho, enquanto estava em atividade no corpo físico. Diante de sua mediunidade ostensiva, Chico podia viver entre os dois mundos, espiritual e material, dialogando com os desencarnados e, ao mesmo instante, conversar com os encarnados. Quando estava adormecido e se mantinha ligado ao corpo pelo cordão fluídico, tinha maior liberdade de agir e seu potencial de trabalho era muito maior. Chico realizava esses trabalhos não somente em Uberaba, mas em várias partes do Brasil e até em outros países. Onde quer que alguém o chamasse, Chico ia de pronto para atender. Era como um pássaro que tinha nas mãos a liberdade de encontrar a porta da gaiola aberta e podia voar no mais alto do céu e depois voltar para o seu lugarzinho. Lugarzinho esse que sempre o aguardava. No fim daquela grande festa espiritual, Ernesto ficou muito feliz com a chegada de Dona Mariana, que, como um relâmpago, apareceu iluminando a noite e se materializou dentro do cemitério. Pôde, então, presenciar a grande emoção que ela sentia ao ver os restos mortais daquele gigante da caridade. Aquele corpo que tanto a ajudou a passar pelas provas na evolução da vida física. Simeão pôde observar o sentimento da avó que abraçava a filha Marina. Era grande a emoção do momento, com tantos espíritos missionários que ali se encontravam para ouvir a declaração do grande mestre em agradecimento a Deus pela passagem na terra naquele corpo doente e fraco, mas que lhe dera a oportunidade de servir a humanidade. Dona Mariana disse: Simeão, que coisa linda que acabamos de presenciar, uma alma tão sincera e singela, tão virtuosa, tão resignada e tão sublime em plenitude das grandes virtudes que o homem pode atingir na terra. Ouço com muita emoção, neste momento, as palavras que o nosso mestre Chico Xavier devolve ao seu corpo em forma de agradecimento. Naquele momento, centenas e centenas de espíritos puderam presenciar e ouvir as lindas palavras proferidas por Chico Xavier, que dizia: Meu velho carro que tantas oportunidades me deu de fazer longas corridas na terra, mesmo faltando lubrificação, mesmo com algumas peças estragadas, mas nunca faltou o combustível para fazermos a nossa caminhada. O combustível do qual ele falava era o amor, que lhe dava forças e impulsionava a vida naquele corpo. A existência orgânica junto com os princípios vitais lhe davam energia suficiente para que os princípios inteligentes que ali se manifestassem pudessem executar seu grande trabalho, indo além daquilo que poderíamos esperar dele, incentivado pelo grande amor do velho Chico, que manifestava seu coração iluminado através do seu perispírito. Essas luzes sublimes eram criadas pela própria evolução do grande motorista que dirigia aquele corpo tão frágil, mas que tinha uma força tão grande que ultrapassava a nossa capacidade de sentir. Dentro daquele velho corpo estava um jovem em plena atividade física e espiritual, fisicamente incapacitado para ter consciência da responsabilidade, como até ele mesmo pôde dizer algumas vezes. O velho corpo está muito frágil,
Mas eu, espírito, estou muito bem. Estou em plena consciência dos meus atos. Minha mente está muito bem. Somente meu corpo se encontra cansado. Chico agradeceu a Deus, a Jesus e a Nossa Mãe Maria Santíssima a oportunidade de ter convivido com aqueles amigos espirituais por tanto tempo na Terra, com todas as suas debilitações. Ele dizia: vou devolvê-lo, corpo, à Terra para fazer a decomposição da matéria, da mesma forma que Deus um dia me emprestou você. Obrigado por me dar a grande oportunidade de poder sentir o desgaste do tempo. Se não fiz mais por você, foi por conta da minha falta de sabedoria e por minha grande teimosia em lhe dar pouco tempo de descanso. Agradeço-lhe por tudo que fez por mim. Agradeço essas pernas por terem me levado a muitos lugares ao encontro de irmãos que me envolveram em alegria e satisfação. Agradeço por esses braços, velhos e cansados, e por tantas pessoas que pude abraçar. Agradeço por essas mãos, pelas quais recebi tantas mensagens que consolavam mães sofridas e também a mim quando as lia, e por ter podido beijar milhares de mãos. Agradeço a esses princípios inteligentes que, trabalhando em toda parte desse corpo, trouxeram-me muita felicidade, porque, por meio deles, pude manifestar tantos anos na Terra. E vocês também continuam fazendo sua evolução planetária. Sabemos que entre os amigos a separação não é para sempre, a lembrança nunca se apaga. A gratidão que sinto por vocês levarei comigo por toda a vida. Agradeço esses olhos frágeis com os quais Deus me deu a oportunidade de ver muita gente sofrida. Vi tantos sofrimentos que diante deles o meu desaparecia. Muitos irmãos decaídos vinham até mim em busca de socorro. Os benfeitores espirituais ajudavam a todos com seu grande amor e carinho. Às vezes sentia-me envergonhado ante esses amigos espirituais pela forma como ajudavam os necessitados. Muitas vezes chorei ao ver o sofrimento alheio. Às vezes era tão grande o sofrimento de um ser humano que diante da situação não conseguia conter as lágrimas. Chorei com muitos em busca de socorro espiritual. Chico, muito emocionado, olhou para seus restos mortais como em uma última despedida e falou: você, meu grande amigo, vai ser devolvido à terra que um dia me concedeu a oportunidade da vida através da reencarnação nesses 92 anos que estivemos juntos. À medida em que Chico falava, vários corais de anjos querubins, espíritos jovens em forma de crianças, passavam cantando como num grande desfile em volta dele. Cada um cantava uma música feita em sua homenagem em agradecimento. Os trabalhos continuavam no mundo espiritual. Haveria uma grande recepção para esse grande espírito que estava deixando no cemitério os seus restos mortais. Até a última palavra de Chico, os corais lhe agradeciam. Ele se emocionava tanto que em alguns momentos dizia: não mereço tantas homenagens, mas fico feliz por ver tantas coisas bonitas e celestiais que comovem o meu sentimento. Não posso conter as minhas lágrimas. É muito gratificante ver tantos irmãos e amigos que me acompanharam nesta encarnação na Terra. Mais de 700 espíritos que trabalharam com Chico Xavier se encontraram no intuito de promover aquela grande homenagem. Sabiam que aquela separação temporária entre eles estava para acontecer. Muitos daqueles espíritos sabiam que os encontros com Chico, agora em uma dimensão espiritual superior à deles, seriam mais difíceis de serem promovidos. Era muito merecida a homenagem, uma grande festa de despedida para alguém muito querido que vai fazer uma grande viagem para trabalhar com uma nova equipe na qual se encontram espíritos mais capacitados para realizar trabalhos profundos na administração do planeta Terra. Juntas, essas equipes de espíritos abnegados trabalham diretamente com os administradores da Terra com muita responsabilidade para o bem-estar da humanidade. Todos aplaudiram Chico com o mais puro sentimento de fraternidade e respeito.
A gratidão que todos sentiam por esse homem era gigante, pois a cada um ele havia proporcionado uma grande oportunidade de crescimento espiritual pelo bem que fez a muitos espíritos desencarnados e encarnados. Chico Xavier era acompanhado pela grande multidão. Milhares de pessoas vinham a Uberaba para encontrar o grande missionário da paz. Eram espíritos que vinham em caravanas de várias partes do Brasil e todos eram beneficiados, assim como também os desencarnados nas dimensões espirituais de Uberaba. Uma semana antes da desencarnação de Chico, iniciou-se a preparação para receber definitivamente no plano espiritual aquele espírito que, após 7 dias, estaria se desligando do seu corpo material e findando o compromisso físico com aqueles que estavam sempre ao seu lado, cuidando com amor, carinho e devotamento. Esses companheiros estavam cumprindo uma grande missão na Terra. Várias pessoas puderam ver sua imagem somente pela televisão. Muitos estavam tendo a última oportunidade de rever as falas de Chico Xavier, quando no último sábado antes de sua desencarnação, ele esteve na Casa da Sopa e se despediu de todos os que trabalhavam para o grande auxílio aos necessitados. Chico, diante das câmeras de televisão, disse em alta voz pela força da energia que emitia seus sentimentos: "Estou indo embora, mas eu amo vocês." Aquela pequena frase que a televisão deixou registrada foi dita com o mais puro sentimento de sua alma. Com essa pequena frase, Chico estava se despedindo de todos os brasileiros que nutriam um grande afeto por ele e que sempre foi um sentimento recíproco. Quando disse: "Estou indo embora e amo vocês", não estava direcionando a despedida somente aos espíritas, mas a todos aqueles filhos de Deus, homens e mulheres de boa vontade. Seu coração é tão grande que tem lugar para todos. Ele é um grande seguidor de Jesus. Se pudéssemos presenciar nas dimensões espirituais de Uberaba, veríamos como as flores nos jardins estavam resplandecentes no caminho que Chico transitava entre a Casa da Prece e o cemitério. Já estava tudo preparado para que Chico pudesse receber aquela grandiosa e linda homenagem. O que mais lhe fez bem foi ter a oportunidade de ajudar aqueles que sofriam. Esses espíritos abnegados vivem somente para amar. Chico deu várias demonstrações desse amor para a humanidade. Somente o amor dava substância para que ele continuasse vivendo na Terra até seus 92 anos, apesar de todas as limitações do seu corpo físico. O amor superou a dor e o tempo prolongou sua vida. Chico era uma imensa luz na cidade de Uberaba, clareando o caminho de tantos espíritos que se perdiam no meio das trevas, um farol fortíssimo que fazia com que todos se voltassem para o caminho do bem, para assim darem continuidade à sua evolução. Vários espíritos puderam agradecer a oportunidade de terem realizado sua tarefa na Terra junto ao Chico Xavier. Várias mães necessitadas criaram seus filhos com a ajuda desse grande homem, que sempre as auxiliava com alimentos e com a sopa, que era servida diariamente. Todas elas agradeciam a Chico por tê-las ajudado, não somente cumprindo a sua missão na Terra, mas também por ter conduzido seus filhos ao caminho do bem, pelo grande exemplo que passou a todos. A emoção tomava conta de todos. O tempo estava se esgotando. A equipe de Maria Santíssima estava por perto para levar seu grande e amado filho. Chico tinha amizade profunda e um respeito imenso pelo espírito de Maria. Quando todos saíram do cemitério, não havia mais nenhum encarnado ali. Somente nós, espíritos, que ainda estávamos prestando-lhe as últimas homenagens. Como é que uma pessoa tão querida como Chico Xavier foi chamada por Deus para o seu retorno espiritual justamente em um dia como aquele, quando muitos estavam vindo de várias partes do Brasil para vê-lo e, por outro lado, milhares de pessoas estavam comemorando a vitória do Brasil na Copa do Mundo? Na fila as pessoas lamentavam: "O que será de nós agora sem o nosso Chico Xavier?"
Ele é quem dava alegria e vida a esta cidade. Muitos perguntavam: será que vão continuar o trabalho da sopa, as obras sociais da casa espírita? A cidade de Uberaba estava sempre sendo visitada, principalmente nos fins de semana, quando chegavam caravanas trazendo pessoas de todas as partes do Brasil com a finalidade de visitar o Chico. Todos os fins de semana, a cidade se transformava em uma grande festa. Todos queriam dar o último adeus àquele missionário de Jesus. Naquela longa fila, encontravam-se centenas de pessoas necessitadas que foram ajudadas por ele, pessoas de classe média, milionários, fazendeiros, artistas, pessoas de todos os níveis sociais. Todos tinham que enfrentar uma fila quilométrica que dava voltas em várias ruas até chegar à casa da prece. Naquela multidão, cada um ocupava seu pequeno espaço. Chegavam muitas coroas de flores que eram oferecidas ao nosso mestre Chico Xavier como homenagem naquela triste despedida. Uma senhora negra bem velhinha, acompanhada por 2 netos, chegou diante do caixão de Chico e não chorou. Abaixando o rosto, beijou-o, agradecendo por tanto bem que ele fez por tê-la ajudado a criar seus filhos. Todos observavam aquela senhora muito humilde e sua grande sinceridade ao agradecer aquele homem. O tempo estipulado para cada pessoa permanecer ao lado do caixão era de 3 a 4 minutos. Ali estavam os restos mortais de Chico e a bandeira do Brasil cobria o seu caixão. Era uma noite de festa e não de tristeza. A TV local transmitia ao vivo o velório de Chico Xavier para toda a cidade e regiões metropolitanas. Durante os 3 dias de velório, a TV permaneceu sintonizada diretamente, sem nenhum comercial, para que não se perdesse nenhum detalhe do velório daquele que representava o Pai de todos. A cidade de Uberaba parou para a despedida daquele mestre do amor, cidade essa que o adotou como filho. Todos os que estavam ali puderam presenciar o quanto Chico era querido. Dentro da visão do mundo espiritual, podemos retratar cenas um pouco diferentes do que estava sendo passado na parte física. Observamos a fila onde os homens caminhavam até Chico Xavier e, de outro lado, também existia uma grande fila que era ainda muito maior que a dos encarnados. Era a fila dos desencarnados. Milhares de espíritos também se encontravam ali para cumprimentá-lo. Enquanto seu corpo se encontrava no caixão, Chico estava fora do seu corpo físico, agora em um corpo perispiritual sem nenhuma debilitação. Chico estava em pé na fila abraçando os desencarnados e também os encarnados. Conversava com um e com outro, agradecendo a todos pela oportunidade de convivência. Muitos espíritos, quando encarnados, não tiveram a oportunidade de conhecer aquele homem, mas, pelo mérito de cada um, tiveram a chance de vê-lo pela primeira vez. Estavam presentes na sua despedida espíritos de todas as partes que haviam desencarnado no Brasil e tinham grande admiração, amor e respeito por ele. Desciam vários espíritos superiores de dimensões muito distantes da Terra para iluminar aquela região da cidade de Uberaba. Chico era um grande missionário que conseguiu cumprir sua missão na Terra. Ele tinha méritos para receber a presença desses espíritos superiores, trazendo a paz, a harmonia e o amor. Todos se contaminavam pelo seu sentimento de amor. A cidade inteira se encantou com o cheiro de rosas que pairava no ar em vários lares. As pessoas que tivessem maior sensibilidade poderiam senti-lo. Aquele perfume que encantava a todos era daquele grande maestro do amor que sabia como ninguém dirigir a sua orquestra da paz. Era como uma doce melodia a candura com que atendia as pessoas. De seus lábios e do seu sorriso saíam pétalas de rosa em forma de paz quando conversava com as pessoas, e essa energia pairava no ambiente e abençoava todos os que ali se encontravam.
Seu coração era como uma fonte de luz que irradiava e consolava todos os que tiveram a oportunidade de um dia receber, por suas palavras, um consolo. Quando estava encarnado, não perdia a oportunidade de visitar os que pediam socorro. Até mesmo em sonho, Chico atendia todos. As dimensões espirituais de Uberaba foram preparadas para receber a multidão de espíritos que vieram de todas as partes do Brasil e até de outras camadas espirituais de dimensões tão distantes da Terra que pertenciam a outros mundos, como se pudessem mostrar aos encarnados que a Terra realmente estava em festa. Não pelo fato da desencarnação do Chico, mas pelo grande merecimento que ele tinha por ter tido uma vida dedicada ao amor, à fraternidade, à caridade e à renúncia, vivenciando durante todo o tempo em que esteve encarnado os ensinamentos de Jesus. Maria Santíssima, que aparecera em forma de um cometa de tão grande que era sua luminosidade, estava juntamente com sua equipe a certa distância. Aquela luz era tão forte que, mesmo distante, iluminou a todos. Chico, pelo magnetismo, foi atraído por aquele grande cometa de luz envolvido nos braços de Maria Santíssima, a quem tanto amava e respeitava. Ele sempre teve uma imensa fé em Maria Santíssima, tendo sido atendido por ela inúmeras vezes em suas preces feitas com simplicidade e amor. Por meio da oração, Chico mantinha um grande vínculo com a Mãe de Jesus. A resposta sempre vinha por intermédio de Emmanuel e de Dr. Bezerra de Menezes. A resposta era sempre objetiva. Muitas vezes, Chico pôde receber de Maria Santíssima conselhos, orientações e ensinamentos para continuar sua grande missão na Terra, vivenciando os ensinamentos de Jesus. Em plenitude, ninguém vivenciou tão profundamente os ensinamentos de Jesus como Chico. Simeão continuou falando. Não vamos dizer que nós, que estamos aqui nas dimensões espirituais, podemos entender as dificuldades que um espírito como esse passou ao viver na Terra enfrentando os preconceitos que existiam, representando uma pequena doutrina que estava chegando e com milhares de pessoas ao seu redor, muitas vezes com o objetivo de ser recompensadas, porque, considerando a evolução da Terra, que ainda é tão pequena, os irmãos encarnados buscam somente socorro, mas poucos estão preparados para ser socorridos. Todos querem ganhar, mas poucos querem doar. Isso faz parte da evolução do ser humano. São espíritos realmente necessitados de esclarecimentos. É através do esclarecimento que terão a liberdade de agir com a razão. Podemos até guardar nossos erros para no futuro acertá-los, pois Deus sempre nos dá uma nova oportunidade para nos refazermos. Muitos daqueles irmãos buscavam o Chico para receber como se ele fosse o grande distribuidor de valores espirituais, mas ele não distribuía valores, simplesmente dava a semente. E cada um dos que recebiam essa semente tinha o grande papel de plantá-la e cultivá-la no seu coração. Muitos receberam a semente e não plantaram. Outros plantaram, mas não regaram. E a semente que não nasceu ainda se encontra latente, esperando o dia de germinar. Ninguém conseguirá mudar o outro se a mudança não começar em si mesmo. Somos autores da grande orquestra que rege a nossa vida.